Mais um ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido em um escândalo gigantesco. E dessa vez não é Alexandre de Moraes, não é Dias Toffoli, não é Flávio Dino. Quem você acha que é? Só podia ser ele então, né? Adivinha, é Gilmar Mendes, um ministro já acostumado com escândalos. E dessa vez o escândalo envolve a CBF, a Faculdade de Gilmar em Brasília e milhões de reais em jogo. Esse aqui é com certeza um dos maiores escândalos da história da República Brasileira. E olha que eu já vi muito escândalo na minha vida, viu? Vocês sabem bem disso. Mas que história que é essa? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes tudo o que aconteceu. Qual é a relação da CBF com o ministro Gilmar Mendes e a faculdade dele em Brasília, as decisões de Gilmar que configuram conflito de interesses e os milhões de reais que estão em jogo. Esse é um caso em que os poderosos de Brasília não querem que você se meta, que você conheça, que você saiba. Então fica aqui comigo até o final para você entender o que está acontecendo nas sombras dos corredores e dos gabinetes de Brasília. E bora lá então para o começo dessa história toda, que é esta reportagem aqui da revista Piauí. Olha aí, a caneta amiga de Gilmar Mendes. Por que tudo de ruim no Brasil parece que tem o dedo do Gilmar Mendes, hein? Vai me respondendo aí nos comentários que eu vou ler aqui para vocês. A passagem de Edinaldo Rodrigues pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O Cartola assumiu a presidência da entidade de forma interina em 2021, ou seja, de forma passageira, depois que o seu antecessor, o Rogério Caboclo, foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, quando se elegeu presidente. Mas, em dezembro de 2023, foi ele próprio afastado também por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral. Instaurou-se o caos na CBF, mas Rodrigues não demorou a tomar providências. Recorreu aos tribunais superiores em Brasília e pagou 6 milhões e meio de reais dos cofres da entidade para o seu braço direito, o advogado Pedro Trengrose. 2 semanas depois de receber a bolada, Trengrose desembarcou na capital. A situação estava complicada para Rodrigues. Os escritórios de Brasília, entre os quais o de Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, já tinham perdido no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e no próprio Supremo. Por isso, no dia 22 de dezembro, quando chegou à cidade, o Trengrose depositava suas esperanças numa nova ação interposta no STF, desta vez por iniciativa do PCdoB, partido do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha. Esse aqui é o quadro geral, gente. Gente, a gente mal começou a leitura da reportagem e olha a quantidade de interesses envolvidos aqui. O de Edinaldo Rodrigues de continuar comandando a CPF, o dos advogados dele de receberem essa bolada para defender ele nos tribunais superiores, incluindo aí o escritório do sobrinho do Barroso, e um partido político de esquerda, o PCdoB, que tem entre os seus filiados um aliado do Edinaldo Rodrigues. E calma que isso aqui ainda vai ficar muito pior, mas se essa história já está te arrepiando, curte o vídeo, porque o maior número de pessoas possível precisa saber disso aqui. Vamos continuar aqui, ó. Nesses casos, o regimento interno do STF prevê que o presidente do tribunal encaminhe um novo recurso ao mesmo magistrado que vinha lidando com o assunto. No caso, o ministro André Mendonça. No entanto, Barroso decidiu distribuir o recurso do PCdoB por sorteio. E procurado para explicar a decisão, Barroso não se manifestou. O julgamento do recurso caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E foi uma dádiva. Gente, é sempre a mesma história. Advogados burlando as regras legais de prevenção, que já é quando um juiz já decidiu sobre um determinado assunto, aí ele fica, como a gente fala, prevento para discutir aquele caso nos novos recursos dentro daquele caso. Ou seja, todos os processos ali relacionados com aquele caso original devem ir para o mesmo juiz, para evitar decisões conflitantes. Nesse caso aqui, tudo indica que havia um ministro prevento, o ministro André Mendonça, mas não. Por razões inexplicáveis e não explicadas mesmo após questionamento, foi feito um sorteio e o novo processo caiu na mão de quem? Dele, Gilmar Mendes. É inacreditável. Segue aqui. Desde agosto de 2023, o ministro tem relação direta com a CBF por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o tal do IDP, do qual é sócio e fundador.
Na época, a CBF Academy Brasil, braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudá-la na administração de seus cursos. Já havia batido a porta de algumas instituições de ensino até que o advogado Trengrause reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP e, adivinhe, filho do ministro Gilmar Mendes. Entenderam-se muito bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. O restante, 16%, ficava com a CBF. Vocês entenderam aí a jogada? A CBF ela tem uma parceria com o IDP, que é a espécie aí de faculdade do ministro Gilmar Mendes em Brasília. Aquela mesa que promove os eventos anuais do Gilmar lá em Lisboa, o infame Gilmar Palusa. Quem que intermediou a parceria? O advogado Trengrause, o mesmo que defende o Edinaldo Rodrigues lá no Supremo Tribunal Federal. E como ficou o contrato? A faculdade do Gilmar ficava com espantosos 84% de uma receita de 9,2 milhões de reais. Isso dá mais de 7 milhões e 700 mil reais. Ou seja, Gilmar Mendes aí é praticamente sócio da CBF, que é comandada pelo Edinaldo Rodrigues, ou para ser mais preciso, ele é parceiro da CBF nesse empreendimento dos cursos do IDP. Então assim, batendo um bolão, né? Percebeu, né? Calma que vai ficar ainda pior do que isso, olha aqui. Considerando a agitada vida jurídica da CBF, a gestão de Edinaldo Rodrigues gostou da ideia de ter uma sociedade com um magistrado influente como Gilmar. Àquela altura, além da ação no Tribunal de Justiça do Rio, que afastou Rodrigues temporariamente do cargo, a CBF vinha sendo bombardeada pela CPI sobre a manipulação do resultado em partidas de futebol, que corria na Câmara, então presidida pelo deputado Arthur Lira. Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB, dada a sua parceria com a CBF, mas, adivinhe, seguiu em frente. Em janeiro de 2024, temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris em razão do afastamento do presidente da Confederação, ele concedeu uma liminar a favor de Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, Gilmar levou sua liminar ao plenário do STF quando se deu uma troca de chispas cujo subtexto era a suspeita de que falta idoneidade tanto ao Tribunal de Justiça do Rio quanto à própria CBF. Gente, vocês compreenderam aqui o que o Gilmar fez? O Gilmar deu uma liminar favorecendo alguém que comanda uma entidade que é parceira do próprio Gilmar por meio do seu instituto, o IDP. Ele deu uma decisão favorecendo seu quase sócio. E pior, quando o Gilmar tem esse interesse econômico no caso que eu descrevi. Mas não é qualquer interesse econômico. É uma receita de mais de 7 milhões de reais. Juiz nenhum, em qualquer lugar do mundo, pode dar decisões em casos que envolvam seus sócios, seus parceiros ou seus interesses econômicos deles mesmos. Isso se chama conflito de interesses e violação de imparcialidade, ou ainda a violação da ética, do decoro judiciais. Bora seguir aqui, ó. Ao ler o seu voto, o Gilmar criticou a decisão do Tribunal do Rio em termos mais ou menos enigmáticos. Aspas. São coisas extravagantes que acontecem nos processos e que precisam ser anotadas. O seu colega André Mendonça, que antes tomara uma decisão contrária aos interesses da CBF, tomou a palavra e também criticou as extravagâncias judiciais do Rio. Mas Gilmar interveio. Vossa Excelência entende mais extravagâncias do que eu. Aparentemente era um comentário em tom aí de camaradagem, mas o André Mendonça ele não gostou. Ele fechou a cara e ele colocou em dúvida a idoneidade da gestão atual da CBF, dizendo: pode ter certeza que não, ministro Gilmar, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se a CBF resistiria a uma investigação. Veja aí então o André Mendonça se opondo aí ao Gilmar e lançando uma suspeita não só sobre o Tribunal do Rio, mas também sobre a própria CBF. Gente, olha só que curioso. O caso então sai do André Mendonça, linha dura aí com a CBF, e caiu no colo do ministro Gilmar Mendes. O sobrinho do Barroso, que fez a livre distribuição, é o advogado. Aí a faculdade do Gilmar tem esse contrato com a CBF e recebe milhões. E então, o presidente do órgão sai favorecido na decisão de quem? De Gilmar. A questão é, por qual motivo o MPF ainda não abriu uma investigação sobre esse escândalo? Por quê? Agora se segura aí na cadeira que eu vou te mostrar quem mais se deu bem com essa história toda. Olha aqui.
A parceria entre o IDP de Gilmar Mendes e a CBF de Edinaldo Rodrigues vai de vento em popa. Até agora, pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto IDP do Gilmar Mendes, presta atenção, gente, 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto IDP do Gilmar ganharam postos na CBF. Entre eles estão o chefe de gabinete Hugo Teixeira, o diretor jurídico André Matos e o diretor financeiro Valdecir de Souza. A CBF também ganhou uma filial em Brasília, em uma casa no Lago Sul. Surreal. Esse é um escândalo. Me diz aí nos comentários se é ou não é um dos maiores escândalos da história da República Brasileira. Me diz aí nos comentários, quero ouvir a tua opinião. Poucas vezes eu vi um caso tão obsceno como esse. É um absurdo atrás do outro. E quando você acha que, olha, já tá absurdo demais, vem um outro absurdo em cima do anterior. Mas se você acha que já acabou, não acabou não. 6 jornalistas da ESPN, da ESPN, eles foram censurados e foram afastados de um programa esportivo por denunciar esse caso ao vivo. E eu vou comentar essa censura absurda em um vídeo que eu vou publicar amanhã de manhã aqui no canal. E ainda tem a história que é contada pelo Ronaldo Fenômeno. Então fica de olho que eu vou publicar mais coisa aqui importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder o próximo vídeo e se torne membro aqui do canal para você receber conteúdos exclusivos. Além dessa ser uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.